Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole, mãe, da vontade divina minha alma, me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante o dia 30 de novembro de 1902. Livro do Céu, volume 4. Temor de que seu estado fora obra do demônio. Jesus lhe ensina como conhecer, quando é ele e quando o demônio. Encontrando-me com temores, dúvidas, agitações, de que tudo fosse obra do demônio, vindo meu adorável Jesus, me disse: minha filha, eu sou o sol que enche de luz o mundo. E indo a alma se reproduz nela outro sol. Jesus fala, né? Eu sou o sol que enche de luz o mundo, né? Jesus enche de luz o mundo. E indo a alma se reproduz nela outro sol. Tem trechos aqui, eu lembrei de trechos aqui do livro do céu que fala, né? Sobre esse sol divino na alma que Deus está atuando plenamente, né? Na alma em que Deus está reinando. Essa alma que tem esse sol em si, ela brilha, né? Ela leva essas graças, aqui ele fala, né? Os caminhos de raios de luz. Esses raios de luz que saem deste sol, este sol que vai iluminando, né? O orvalho benéfico que vai alcançando tantas almas por essas graças vindo deste sol, esse sol que vai contagiando, né? Contagiando com o amor de Deus, com as verdades de Deus, o conhecimento das verdades, o bem, o amor, de modo que por caminho de raios de luz lançam setas mutuamente de contínuo. Agora, em meio a esses sóis se produzem nuvens, que são as mortificações, as humilhações, contrariedades, sofrimentos e demais. Se estes são verdadeiros sóis, têm tanta força que com lançar setas continuamente triunfam sobre estas nuvens e as convertem em luz. Então, aqui Jesus falando das nuvens, né? Interessante como ele faz essa compreensão, né? Essas metáforas, se a gente puder dizer. Jesus que usa muito disso, né? Para explicar conteúdos, para explicar ensinamentos, como assim, como está na palavra de Deus, na Bíblia, as parábolas. Ensinamentos simples, mas muito fáceis, né? Compreensíveis para aqueles que abrem o coração para Deus, né? Para aqueles que pedem o Espírito Santo de iluminar a mente, iluminar o coração na compreensão. E aqui Jesus falando dessas nuvens, né?
no meio dos sóis, né, no meio dos sóis das almas, das criaturas que tem Deus reinando nelas, né, que tem o sol de Deus nela, né, que tem o dom da divina vontade. Em meio a esses sóis se encontram estas nuvens que aqui Jesus chama de contrariedades, sofrimentos, humilhações, mortificações. E são as cruzes, né? São as cruzes. Se essa alma realmente tem esse sol, né, na alma dela, que tem esse sol brilhando da alma dela, né? Se Deus realmente está reinando, né, que está com o trono reinando na alma dela, tem tanta força esses raios de sol, que esses raios eles vão triunfar sobre estas nuvens, né? Então, a graça desse sol, o poder desse sol, né? Dos raios que vêm deste sol, das graças que vêm deste sol, do poder, né? Desses raios que vêm deste sol, dessa graça beatificante que vem deste sol, desse orvalho benéfico que vem desse sol, ele vai passar, né? Vai triunfar sobre essas nuvens, Se a gente for pensar, né? Pensando no céu, quando está cheio de nuvens, mas o sol ainda está lá. O sol ainda está lá. Pode ser que a gente não veja ele brilhando, né? Mas ele está lá iluminando a terra. A terra, ela está recebendo os benefícios deste sol que está brilhando sobre a terra. A terra ainda está recebendo o benefício desse sol que brilha, apesar das nuvens. Mesmo em dias que tem mais nuvens, né, a terra continua iluminada, continua tendo dia, mesmo com as nuvens. Nós somos beneficiados, né, pela vitamina D, né, todos os componentes que vêm do sol, como é importante tomar sol, né, tomar sol, a vitamina D e tantos outros componentes que vêm do sol. Todas as criaturas precisam do sol para viver. Se não tivesse sol sobre a terra, não teria como ter vida sobre a terra. Fazendo essa comparação, né, nós precisamos nos alimentar das graças que vêm deste sol divino para gerar vida, não só em nós, né, mas vida em todas as pessoas que são alcançadas pelas graças do sol divino. As pessoas se alimentam, né, elas são alcançadas por esse orvalho benéfico que vem deste sol divino. Então, para saber se realmente é sol divino, mesmo em meio às contrariedades, aos sofrimentos, às humilhações, continua brilhando. Porque nessas situações, Deus tira grande proveito a uma alma que passa por humilhações. Deus tira grandes proveitos a uma alma que passa por grandes humilhações, né? Proveitos para ela de humildade, outros trechos aqui que Jesus fala sobre essa questão na Valtorta, que Jesus fala sobre essa questão da humilhação, os benefícios que isso gera de humildade para essa alma, os benefícios que gera as humilhações, né? Reparação, expiação de pecado, tantos benefícios que são gerados por meio das contrariedades, né? Quantas graças que são geradas por meio das contrariedades, das dificuldades, sofrimentos, a humildade na alma e tantas outras virtudes também, né? Outras virtudes que a própria ação divina na alma vai produzindo nela. Essas graças, essas virtudes também que vêm por meio de sofrimento, paciência, temperança, né? Fé, esperança. Quantas graças que não vêm por meio dos sofrimentos, né? Por meio dos sofrimentos, das contrariedades, das humilhações, as mortificações.
As mortificações, elas podem sim ser muito usadas em proveito das almas, né? Para a salvação das almas, tudo isso unido aos sofrimentos de Cristo, né? Tudo isso unido aos sofrimentos, porque é pelos méritos dos sofrimentos de Cristo. É tudo pelos méritos dos sofrimentos de Cristo que vem essas graças das cruzes, né? Que aqui Jesus chama de nuvens. E a graça deste sol é tão poderoso, é tão grande, que nutre essas pessoas, né? O orvalho benéfico nutre as almas. E mais ainda, por meio dessas nuvens, né? As nuvens, se a gente for pensar, elas não são um empecilho, pelo contrário. Deus usa dessas nuvens para grande benefício para a salvação das almas, grande benefício para o mundo espiritual, né? Reparações a Jesus, fonte de expiação de pecados. Tem tanta força que com lançar setas continuamente triunfam sobre estas nuvens e as convertem em luz. Mas se são sóis aparentes e falsos, estas nuvens que se produzem em meio têm força de converter estes sóis em trevas. Olha só. Quando a alma não está, né, repleta dessa graça de Deus, né, quando não existe esse sol brilhando, as dificuldades, os sofrimentos não são compreendidos no sentido que devem ser entendidos. O sofrimento, ele existe para ser entendido diante do olhar divino. Quando a alma não tem este sol divino, né, brilhando na alma dela, quando ela não está sobre a ação do Espírito Santo de Deus, sobre este olhar, compreensão divina, um sofrimento pode trazer grandes prejuízos para a alma. Em vez de trazer bênçãos, podem trazer grandes prejuízos à alma. Porque a pessoa, diante de uma realidade de sofrimento, pode murmurar contra Deus, contra o outro, contra si. Pode não se perdoar, pode não perdoar até mesmo a Deus, né? Não perdoar a outra pessoa que feriu, que fez algo. Pode ter raiva com Deus, né? Colocando a culpa em Deus. Diversas prejuízos, a gente pode falar, né? Pode trazer a alma que não tem uma compreensão divina sobre o sofrimento, uma compreensão divina sobre uma contrariedade, né? Sobre uma dificuldade, sobre uma humilhação. A pessoa pode ter uma outra compreensão, não ter uma compreensão divina sobre uma humilhação que ela esteja passando, né? Pode alimentar ódio com alguém por alguma humilhação, alimentar rancor, mágoa por conta de uma humilhação. Então, em vez de ser um benefício para a alma, acaba sendo um prejuízo, né? Um prejuízo nesse sentido, né? De não trazer um crescimento espiritual para a alma diante de um sofrimento, de uma humilhação. Quantas pessoas que, infelizmente, a gente vê que acabam até tirando a própria vida diante de um grande sofrimento, né? Quantos que não, infelizmente, não cometeram tantos suicídios, que não tiveram, que houve, né, durante o período da pandemia, meu Deus do céu, pessoas passaram por grandes e grandes sofrimentos e não conseguiram lidar com esses sofrimentos, que não conseguiram lidar, não colocaram um sentido nesses sofrimentos. Quantos que murmuraram e muito contra Deus, se afastaram de Deus, se afastaram da igreja, né? Se afastaram porque ficaram com revolta de Deus, não tiveram mais interesse, ou mesmo ficaram com revolta da vida, tiraram a própria vida, né? Não quiseram aceitar a realidade do sofrimento, não quiseram aceitar a realidade de sofrimento que estavam passando, por diversos motivos. Deus sabe, né, a realidade de cada alma, a condição de cada alma, mas é real, isso existe.
almas que não aceitam, né? Não aceitam passar por grandes sofrimentos e pensam que já acabou, que não tem mais jeito, não tem mais solução. É realmente tampar, né? Essa visão espiritual, essa compreensão espiritual em meio a uma cegueira espiritual de não entender esse mover divino diante dessas situações dolorosas, né? Este é o sinal mais certo para saber se sou eu ou o demônio. E depois que uma pessoa recebeu este sinal, pode arriscar a vida para confessar a verdade, que é luz e não trevas, realmente, né? A pessoa que tem esse sol divino, a pessoa que tem essa abertura a Deus, né? Que tem essa abertura de quererem compreender, né? Essas realidades, de ter um olhar espiritual, né? Ter uma compreensão de Deus sobre o sofrimento, né? Sobre as contrariedades. A gente vê se essa alma realmente está sendo conduzida por Deus ou não. Ou não. Eu estava lembrando de um caso que me contaram de uma pessoa que estava passando por muito sofrimento, muito sofrimento. E essa pessoa se mantém de pé diante de tanto sofrimento. Na hora, em meu coração, eu entendi, não, essa pessoa, ela é conduzida por Deus. Ela é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Porque não teria como passar por tanto sofrimento e permanecer de pé se não é conduzida por Deus, né? Uma outra pessoa, numa outra situação, poderia reclamar, murmurar, sofrer, né? Viver uma realidade de trevas interiores e não ter essa compreensão do sentido do sofrimento. Quanto que é importante, né? A gente enviar esse trecho neste momento, né? Neste momento que muitos estão sofrendo, que muitos estão passando por muitas dificuldades e falar o sentido do sofrimento, o sentido divino, né? Diante do sofrimento, diante das contrariedades. Hoje eu lembrei que eu fiquei até surpresa. Eu já venho falando, né? Aqui em casa sobre o que está acontecendo no mundo, né? Aos poucos, porque realmente não é algo muito simples a gente falar, né? Então tem que ser aos poucos, quando Deus nos dá a oportunidade, quando Deus nos dá a oportunidade. E em casa, cada um aqui acaba seguindo. Meu pai tem uma crença totalmente diferente da minha, né? E eu já venho de um contexto de família assim, né? De outras crenças. E ele tem a visão dele, né? Ele tem a visão dele, o entendimento dele. Mas tem algumas coisas que ele entende que eu falo. Mesmo ele estando em outra religião, outra crença, não cristã, ele tem uma compreensão de algumas coisas que eu acabo falando. De profecias, né? Mensagens da Senhora, algumas revelações a Luísa Picarreto, que Jesus deixou a Luísa, o reino que virá, essas coisas eu tenho falado, né? Aos poucos. Mas meu pai, ele acaba tendo um entendimento de algumas coisas, né? Tipo, catástrofes naturais que estão acontecendo, ele sabe de catástrofes que vão acontecer. Essas coisas ele sabe, né? Ele sabe que muita gente vai morrer, de doenças que ainda vão vir, de pestes que vão vir. Tava falando com ele sobre algumas mensagens da Senhora, sobre o aviso, Garabandal, né? As mensagens de Nossa Senhora Garabandal, algumas mensagens de Medjugorje, o castigo, o grande castigo. Os 3 dias, né, de escuridão que alguns santos falaram na história da igreja, enfim. Eu estava conversando com ele, né? E ele tem uma outra visão, né? Mas eu coloco sempre a questão dos sofrimentos como algo bom. Como algo bom. Não, a humanidade precisa passar por isso, purificação,
né? Para levar as pessoas mais para Deus, para as pessoas voltarem a olhar para Deus, para sair a olhar de si mesmas, para sair do seu egoísmo, né? Que é bom o sofrimento, né? Quando Deus permite o sofrimento, quando Deus envia algumas situações de sofrimento, é bom para aquela alma tornar mais humilde, né? Fazer com que as pessoas se aproximem mais, que é justamente nesses momentos de grande sofrimento sobre a terra, que as pessoas vão se unir cada vez mais, né? Esse é o bem do sofrimento, né? O bem que é gerado do sofrimento. Um acaba ajudando o outro no momento de dor, de sofrimento. Então, é realmente ter esse outro olhar diante daquilo que poderia não ser, né, com o olhar humano algo bom, né? Realmente precisa ter esse olhar divino, né? Pedir a Deus que ter essa compreensão desse olhar divino sobre esses acontecimentos, ter o olhar de Deus sobre os acontecimentos. Tendo o olhar de Deus sobre os acontecimentos, a gente mantém essa paz, né? Mantém essa paz, essa serenidade, mesmo em meio a situações difíceis, dolorosas, que a gente ainda vai passar por muita coisa difícil, né, sobre a terra. Mas mantendo essa serenidade, essa tranquilidade, mesmo em meio à dor, ao sofrimento, que tudo ainda vai acontecer, né? E como isso é importante passar para as pessoas isso, né? Passar para as pessoas esse conteúdo, esse conhecimento, né, dessas verdades. O quanto que esse trecho ele é atual. É impressionante, né? Quando a gente vai vendo os trechos do livro do céu no contexto da vida, né? Por isso que tem que ser vivido aquilo que Jesus fala nesses escritos, aquilo que Jesus se comunica a nós, né? Fala a nós, é fonte de vida nesse orvalho benéfico. Eu creio plenamente que se eu pude falar essas coisas com meu pai, né? Se ele está tendo interesse de querer saber sobre essas coisas, porque ele que chega a mim querendo saber e conversar, né? É o momento que Deus prepara, né? Que a divina vontade prepara para que ele ouça, né? Essas verdades, para que ele vá aprendendo. Claro que é muito aos poucos, né? Uma pessoa de uma outra crença não é tão simples, né? Tem uma outra visão, mas a graça da divina vontade, né? O orvalho benéfico que eu vejo na minha casa, né? Deus ajuda na minha casa, que tocando o coração das pessoas, né? Mostrando o interesse das pessoas em querer saber a verdade, é graça do orvalho benéfico desse sol divino em nós, né? Levando essa luz, né? Levando a palavra criativa que transforma, que gera vida, que faz tantas graças de Deus, né? Pela palavra criativa, nossas famílias podem ser completamente transformadas pela palavra criativa, que Deus mesmo vai inspirando nossos corações a falar, né? É isso. Amém. Fiat.